A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui ouvindo Eliel Rosa. Ele é o médico dos médicos, pode te curar. Ele é o Senhor da palavra, ninguém como ele falou. Ele é o princípio e o fim, ele é poder. Ele é poder. Mas neste vídeo eu quero falar sobre submissão. E é algo difícil de obedecer. Mas a palavra de Deus fala sobre submissão. E se você não sabe se submeter ao homem, que dirá se submeter a Deus? Qual você acha que é mais difícil? Aliás, qual você acha que é mais fácil? Se submeter ao homem ou se submeter a Deus? O rebelde não se submete a ninguém, nem aos pais. Submissão é obediência. Deus preza sobre esta palavra. Quando Ele trabalha na nossa vida, Ele trabalha com o objetivo de nos fazer obediente à sua palavra. Mas, muitas das vezes nós dizemos, depende de quem eu vou obedecer. A palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 21 diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Ele diz no temor de Deus, em reverência a Deus, por causa de Deus, para deixar Deus feliz, para deixar Deus satisfeito. Sujeitai-vos uns aos outros. Mas Efésios está falando sobre a família. A mulher se sujeitar ao marido, o marido se sujeitar à mulher, os filhos se sujeitar aos pais e assim por diante. Tudo tem início na família. Mas, se nós não formos educados a ser submissos, vai ser difícil você aprender a lição de submissão. Porque a lição de submissão, ela deverá ter início quando criança. Mas hoje em dia, ninguém quer ensinar a criança a se submeter. Deixa ele fazer a vontade dele, deixa ele escolher o que ele quiser. No passado não era assim. Primeiro ia pedir consentimento o pai e a mãe, entende? Me lembro quando criança, se eu quisesse ligar a televisão, eu tinha que pedir consentimento do meu pai ou a minha mãe. Mas hoje não existe mais isso. Isso foi importante para mim. Por quê? Porque eu estou revelando que tem alguém superior a mim. Bom, ser subordinado. No exército a gente aprende isso. Na marcha diz assim, ordinário marche. Quer dizer, aquele que está sobre a ordem, marche. Entende? Então alguém superior está dando a ordem e todos nós iremos marchar. O que é subordinado? Significa que é
hierarquicamente inferior ou dependente de alguém. Quer dizer, o sargento é subordinado ao tenente. O tenente é subordinado ao capitão. O capitão é subordinado ao major, o major ao tenente-coronel, o tenente-coronel ao coronel e até chegar no general. E aí você, então quer dizer que general não submete a ninguém? Se submete à lei. E quem é maior do que a lei? Ninguém. Então, para sermos justos, nós temos que obedecer à lei. Entende? Quando Deus criou o homem, ele criou a lei. É de tudo aquilo você pode comer, menos daquela árvore lá. Uma lei, uma ordem. Que toda lei é uma ordem. Por que tem que ter lei? Senão vai virar bagunça. Não é? Todo mundo faz o que quer. Já pensou quando criança, a criança dorme até a hora que quer? Não, tem a hora de levantar, tem a hora de acordar. Não é? Durante a semana está estudando, tem que levantar cedo. Talvez no sábado e no domingo pode dormir até tarde, mais tarde um pouquinho. Né? Mas tudo tem uma lei. Já viu um lar sem lei? Um lar sem lei. Mas certa vez eu fui fazer uma visita e a pessoa falou assim, tá vendo aquele lugar lá? Aquele lugar aqui é chamado de sem lei. Lá não tem lei. Lá a lei lá é os marginais. Nem a polícia entra lá que tem medo. Entende? Um lugar muito perigoso. Então, lugar sem lei. Bom, por que nós temos que aprender a submissão? Porque isso depende de um esforço nosso. Nós precisamos enxergar que existe bênção quando eu me submeto. Porque quando eu tenho facilidade em me submeter, eu estou me fazendo servo. Vai lá, lava aquela louça. Eu vou lá, sem reclamar, e lavo a louça. Limpa esse chão. Vou lá, limpo o chão. Limpa o banheiro. Vou lá, limpo o banheiro. Eu estou mostrando que eu sou servo. Né? Então, Jesus fala sobre isso numa parábola. Lá em Mateus, capítulo 21. Mateus 21. Mateus 21, versículo 28. A parábola dos dois filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe o primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não creste, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer? Então, o que Jesus está falando? Aqueles que Deus esperava que obedecesse, não obedeceram. E aqueles que Deus, quer dizer, que a sociedade espera que não obedeça, vão obedecer. Os publicanos e as meretrizes, justamente aqueles tipos de pessoas mais perigoso para a sociedade. Os publicanos tidos como ladrão e as meretrizes eram as prostitutas. Então,
Jesus estava falando que Deus esperava que Israel fosse obediente, mas ele precisou estender o seu amor para outras nações consideradas impuras, e muitos deles se submeteram ao seu reino. O que você me diz? É mais fácil se submeter ao homem ou a Deus? Muitos dizem, a Deus. E eu digo para você que não é. Não é fácil se submeter a Deus, não. As ordens dos homens é muito diferente das ordens de Deus. As ordens dos homens sempre têm a visão externa. As ordens de Deus têm uma visão interna. Entende? Deus, quando dá uma ordem para Moisés, Moisés volta para o Egito, Deus estava dando uma ordem com visão interna. Deus sabia que Moisés não iria voltar para o Egito de maneira nenhuma. Mas se chega um homem e diz, olha Moisés, você volta no Egito porque eu vou te dar isso, isso e isso. Entende? Uma visão externa. Quer dizer, eu vou te dar lucro, você vai ter dinheiro para comprar seus alimentos. Mas Deus quer uma submissão por amor. Entende? Então, quer dizer, quando o filho obedece à mãe, ele está dizendo que ama aquela mãe. Quando o filho obedece o pai, está dizendo que ama aquele pai. Quando ele desobedece, ele está dizendo que não ama. Mas ele não está dizendo, eu não te amo. Mas as ações dele estão revelando que ele não ama. Então, por que lá em Efésios nós vemos falar sobre submissão dentro do lar? A Bíblia fala que o marido é o cabeça do lar, ele é o comando do lar. Mas eu sei que existem homens que não têm esse poder de comandar, entende? E quem toma a frente é a esposa. Aí quando a esposa toma a frente, o marido relaxa, porque era isso que ele queria mesmo, ele não gosta de mandar. Eu conheço uma pessoa que ele diz, eu falei, por que você trabalha sozinho? Porque eu não gosto de dar ordem. Entendeu? Então a família dele é uma bagunça, ninguém respeita ele, porque ele não gosta de dar ordem. Então todo mundo faz o que quer. Eu falei, não é bom assim. Mas não deu para insistir na conversa com aquele homem, que eu vi que ele estava irredutível, entende? Mas Deus é um Deus de ordem. Ele me dá ordem e quer que eu obedeça. Sabe que no céu os anjos têm prazer em obedecer a ordem de Deus. Por quê? Porque os anjos amam a Deus. Entende? Então, quando eu amo, eu me submeto. Mas na hierarquia de autoridades, né, se submete porque aquela pessoa sempre está abaixo de quem dá ordem, não é? Muitas das vezes a gente vê uma criança, a pessoa dá uma ordem para uma criança, você não é meu pai, você não é minha mãe, não é? Então, quer dizer, esta criança aprendeu que só tem que obedecer pai e mãe. Não, nós temos que obedecer às autoridades. É isso, as autoridades. Agora, tudo depende do que você enxerga como autoridade. O pastor é uma autoridade? Os seus auxiliares é uma autoridade? Nós vemos que na igreja o pastor obedece o pastor, não tem mais ninguém aqui que obedeça. Está errado, porque o pastor tem seus auxiliares, entende? E a Bíblia está falando que nós devemos nos submeter uns aos outros. No mesmo instante que você está se submetendo à ordem de um homem, você está falando para Deus, olha Senhor, eu já me encontro preparado para te obedecer. Porque se eu não tenho capacidade para obedecer uma ordem de homem, eu não teria capacidade para obedecer uma ordem de Deus. Porque as ordens de Deus é muito diferente das ordens dos homens. Os homens enxergam do lado de fora, Deus enxerga do lado de dentro. E saiba que Deus, se Ele tem uma obra para realizar na tua vida, Ele vai trabalhar na tua vida a respeito deste negócio de submissão. É natural que o soldado obedeça o cabo.
o sargento, o tenente. É natural isso. Mas quantas das vezes eu vi um rebelde não querer obedecer? Sabe o que acontecia com ele? Ele ficava suspenso, ele ficava preso no quartel, ele ia para a grade. Ele ficava preso na cela mesmo, porque ele era rebelde. E quanto mais ele continuasse rebelde, a pena ia aumentando, a ponto de soldados ficar presos 6 meses e depois não conseguir dar baixa. Aí chega uma hora que ele é expulso. Depois que ele é expulso, ele vai ter muita dificuldade de arrumar um emprego aqui fora. Os rebeldes estão atrás das grades. Todo insubmisso está atrás das grades. Entende? Ele vai adquirir problemas para a vida dele, porque ele é insubmisso. Ele não é uma pessoa educada, sabe? Ele não é uma pessoa que a sociedade vê como uma boa pessoa. Então ele vai ficar atrás das grades, ele vai ficar preso. Ele não vai ter a sua liberdade. Por mais que ele ache que ele pode fazer o que ele quer, mas ele não vai ser admitido em qualquer lugar para trabalhar. Porque ninguém quer um empregado insubmisso rebelde. Entende? Então, é importante que o crente aprenda a submissão. Se eu, quando criança, eu me submetia... Você se lembra quando a mãe chama, meu filho, vem aqui, aí o filho fala assim, já estou indo, e o pai grita de lá, vem aqui agora. Lembra? É... A voz do pai era mais forte, a mãe relaxava mais um pouquinho, não é? Então, para nós chegarmos na posição que Deus quer, Ele espera que você obedeça a Ele de imediato, entende? Não tem esse negócio daqui 2 dias, 3 dias, não, é para já. Se Ele disse é agora, é agora. Mas toda submissão deve ser em amor. Eu me submeto a Deus por amor a Deus. Mas o rebelde não sabe disso. O rebelde diz, ninguém manda na minha vida, quem manda na minha vida sou eu. Isso é um rebelde. Você não pode contar com esse tipo de pessoa numa posição, né, na igreja. A verdade é que quando a pessoa vem lá de fora, aceita Jesus, está na igreja, ele não pode ser logo um obreiro. Tem que deixar ele amadurecer um pouco para ele ser um obreiro. Entende? Aleluia. E aí, existem pessoas que nunca se submeterão a uma autoridade. Deus espera que nós enxergamos que o outro é superior a nós. Mas, na verdade, o rebelde, ele não enxerga ninguém superior a ele. É ele que decide as questões dele. Mas não é isso que Deus quer. Então, nós vemos aqui nessa parábola que um disse, eu vou, mas não foi. E o outro disse, eu não vou, mas se arrependeu e foi. Olha, se arrependeu. O crente tem que ter arrependimento no coração em todo momento, porque ele tem que se autoanalisar. Eu estou correto ou eu estou errado? Aquele que tem facilidade em se submeter à autoridade, ele vai dizer, eu estou errado, eu me arrependo. Entende? Nós temos que ter arrependimento no nosso coração. Eu não posso bater naquela tecla e dizer, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, não vou voltar atrás. Mas se você estiver errado, entende? Deus precisa de servos obedientes, que se submetem às suas ordens. Entende? Aleluia! Se eu me submeto às ordens de Deus, é porque um dia eu também tive facilidade de me submeter às ordens dos homens. E sabe que Deus tem vários tipos de ordens, né? Quando Deus chega a dizer, eu não quero mais você fazendo isso. Olha, eu não quero você fazendo... São as proibições de Deus para quê? Porque as proibições de Deus vai dizer para você que Ele quer que você esteja mais perto dEle. Entende? Quando a palavra de Deus diz que nós devemos estar prontos para ouvir e tardo para falar.
sempre pronto para obedecer e sempre tarde para dar ordem. Mas nós não somos assim. Nós gostamos de dar ordem. Nós gostamos de dar ordem. Mas Deus não vai dar autoridade a qualquer um. Se um dia Deus deu autoridade para aquela pessoa para dar ordem, sabe? É porque aquela pessoa, quando Deus o treinou, ele aprendeu a submissão. Ele sabe que quando ele ficar na posição de dar ordem, ele nunca vai humilhar ninguém. Ele vai ter amor no coração, sabe? Você pensa que o diabo não tem autoridade para dar ordem? Ele dá a ordem aos seus comandados, sabe? E existem punições para aquilo que não alcança o objetivo. Aquele demônio que não alcançou o objetivo, ele é punido. E eles sabem disso. Entende? O reino das trevas não existe a palavra amor, bondade. Não existe. Só existe a maldade. No reino de Deus existe o amor. O que vence é o amor. O amor supera tudo. Entende? O amor suporta tudo. Então, quando nós não estamos suportando uma ordem, é porque em nós está faltando o amor. Deu para entender o assunto? Quando nós não estamos nos submetendo, é porque em nós está faltando amor. Eu me submeto porque eu tenho amor. Eu não tenho dificuldade. Eu não tenho dificuldade em me submeter porque eu tenho amor. Mas quando aquela pessoa não tem amor, ele não obedece. Ele morre, mas não obedece, porque nele não tem amor. Então, precisamos nos submeter a Deus, mas para nós, Deus lançar mão de nós, entende? Para algo muito mais forte, muito maior, é preciso nós sermos fáceis na obediência, na obra de Deus, entende? Isto é bom para a igreja. Isto é bom. Todo organismo se submete a ordens, sabe? Ele funciona normalmente. O estômago faz a sua parte, o fígado faz a parte dele, o pulmão faz a parte dele. Cada um tem sua ordem. Nenhum reclama, hoje eu não vou trabalhar não. Não, eles estão ali para funcionar. Assim é o corpo de Cristo, a igreja. Você está ali para funcionar. Mas se você não funciona bem, é porque você é o quê? Um rebelde. O rebelde não se submete, ele faz o que quer, ele toma decisões a hora que ele quer. Se tiver uma hora que ele não quer, ele não vai fazer. E o corpo vai sofrer, porque aquele órgão se rebelou. Isto não é bom para a igreja. Bom para a igreja é que todos os órgãos funcionem, sabe? Eles funcionam sem ordem, eles se submetem. Quando um órgão não está funcionando, o médico diz, você está com um problema no estômago, você está com um problema no seu fígado, ele está debilitado, ele está doente. Então, todo crente rebelde é um crente doente. Só você que não sabe. Se você tem rebeldia no teu coração, é porque você é doente. Você precisa ser tratado. E um doente, um rebelde que é doente, não pode ter nenhuma posição na igreja. Ele tem que se tratar. E aí, Deus vai entrar na vida dele. Mas e se ele não enxergar que ele está doente? Porque existem pessoas que não enxergam que rebeldia é doença. Rebeldia é uma doença. E complexa. Entende? Porque enquanto eu não enxergo que a minha rebeldia é uma doença, você diz assim, então me mostra na Bíblia. É fácil. Caim era rebelde e por ser rebelde ele era doente. Mas ele não quis se curar. Ele não quis ser tratado. E ele foi embora. Entende? Matou seu irmão e foi embora.
motivado por inveja, foi embora. Olha aí. Todo rebelde, ele tem facilidade de ser uma pessoa invejosa. Porque o rebelde não alcança nada. Deus diz assim, ó, aqui tá para você, ó, isso aqui tudinho é para você, mas ele é rebelde. E Deus não vai conceder nada para rebelde, enquanto ele não se converter. Ele precisa enxergar que ele é rebelde. E rebelde não se submete. Fica difícil isso, sabe? E existe punições. A punição é porque ele está doente. E a rebeldia vai levar à morte, sabe? A rebeldia vai fazer a pessoa ficar vazia de Deus. Ele nunca vai se submeter. Então, o que você me diz? Não é melhor ser aquele que diz que não e depois se arrepende e vai e obedece? Mas o que Deus espera é que você diga assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus te abençoe.